e outros livros. O nosso dialogador de hoje me trouxe livros. Ele é autor de um desses livros aqui, ou como ilustrador ou como autor. Mas a pesquisa dele, o trabalho dele é de editor em tecnologia, sim. Ele é graduado em administração de marketing e tem doutorado em design e tecnologia digital. Então, ele tem livro escrito aqui, publicado, digamos, né, impresso, mas também trabalha e muito sobre reflexão, né, sobre formatação de livros para a era digital, para o formato digital. Então, eu acho que os dois objetos que representam esse nosso dialogador é exatamente livro e tablet. Eu me refiro a ele, que hoje é gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha, que tem uma editora, e ele se chama Deglauci Jorge Teixeira. Muito obrigado. Defini bem? Definiu. Você está aqui Você está aqui? Eu sou isso daí. Você é isto? Eu sou isso daí. Explique-se, por que você é isto e isto ao mesmo tempo, hein? Olha só. Posso até fazer assim, ó, para ficar mais Sim. ainda Deglauci. Eu comecei como design já produzindo livros na Fundação Demócrito Rocha. Então, a Fundação Demócrito Rocha, como editora, a gente começou, éramos 3 pessoas, e eu era das pessoas que estava produzindo o livro. E na época a gente digitava, fazia projeto gráfico, era capista e fazia tudo. Então, eu comecei produzindo livros. E depois de muito tempo, em 2011, com o lançamento do iPad, né, a publicação de um livro infantil digital, Alice, né, Alice no País das Maravilhas, eu imaginei, nossa, isso tudo vai mudar, agora o livro vai para o meio digital. E foi quando eu comecei a fazer pesquisas, né, comecei um mestrado na UFSC, na Universidade de Santa Catarina, e comecei a fazer essa pesquisa relacionada à narrativa interativa infantil no meio digital. Narrativa interativa. Isso. Conceitue mais isso, para a Vou gente te entender que tipo de trabalho você faz hoje como gerente educacional na Fundação Demócrito Rocha, que tem edições de Demócrito Rocha, publica livros, sobretudo livros chamados paradidáticos, não é? Paradidáticos, livros didáticos Livros também. didáticos também, Então, para essa faixa, digamos, infanto-juvenil. Infanto-juvenil, infantil e literatura nordestina, cearense, né? Quer dizer, são os paradidáticos e os didáticos também, além de livros não nessa linha ligada à escola. Não, exatamente. Na Fundação, a gente tem uma linha editorial muito diversa, apesar da gente estar trabalhando com livros nordestinos, né? Então, a maioria são autores nordestinos, temos autores de fora também, mas uma linha editorial de publicações cearense e nordestina. E quanto à minha pesquisa, quanto ao tablet e o livro, eu migrei, quando eu vi o mundo digital ficando cada vez mais popular e as crianças interagindo e o lançamento de livros interativos infantis, eu comecei a estudar o livro interativo. No caso, então, do livro interativo, o leitor, digamos, o leitor, né, de qualquer forma, a vida digital é leitor, é leitura. Ele interage com a história, ele intervém? O livro digital, ele acaba sendo um meio termo entre o livro impresso, né, e o videogame. É tanto que hoje a gente estuda livro como um conceito, como uma interface, como um conteúdo e como um objeto. O livro ele deixou de ser visto apenas como esse objeto com páginas e de papel. O livro também ele é um conceito, ele é um receptáculo de conteúdo. Então, se eu tenho tecnologias diferentes, eu vou ter também interfaces diferentes. Então, hoje nós temos interfaces no meio digital, então o livro foi para o meio digital, ele trazendo toda a potencialidade do meio digital, que é a interatividade. Então, um livro infantil interativo, assim como um videogame, a história só anda se o leitor interagir, se o leitor escolher para onde é que eu quero ir. Antigamente, a gente tinha esses livros interativos, Escolha uma Aventura. Esses livros foram publicados pela Edioura aqui no Brasil, onde o livro a gente lia até determinada página,
por exemplo, e a gente escolhia, se você quer acompanhar o ladrão na estação, vá para a página tal. Se você quer continuar dentro do trem, vá para a página tal. E assim, o livro, ele ia dando continuidade de acordo com as minhas escolhas. Opções de enredo. Isso. E no meio digital é o meio mais fácil, digamos assim, de produzir, é o que a gente chama de ambiente procedimental. Então, o autor de um livro digital terá que considerar essas múltiplas possibilidades de dramaturgia. Exato. De enredo, de histórias, Isso. de plot, né, que ele chama plot. Exato. O plot. O Isso. plot, né, P-L-O-T, que são os diversos sub-histórias ou sub-possibilidades dentro de um enredo mais estrutural. Exato. E daí vem o design de narrativa digital interativa. O que é o design do livro, né, mais profundo, porque além de fazer a concepção do livro, no caso, eu vou estruturar a narrativa. Qual é a melhor forma de contar a tua história? Eu posso contar a tua história com música, eu posso contar a tua história com interação, com animação, com elementos visuais estáticos, com texto. Aquilo que está escrito não precisa estar ilustrado e aquilo que está sendo ilustrado não precisa estar escrito. Então, aí eu tenho um meio multimídia que interage com a nossa multimodalidade. Ou seja, eu sinto, eu falo, eu escuto, eu vejo, e aí a multimídia ela facilita isso. Pode ser, inclusive, um audiolivro. Um audiolivro. Um audiolivro. Sim. Dentro, que não seja só um audiolivro, que haja momentos em que aconteçam a possibilidade de áudio. De áudio e interação. De interação com esse áudio. E escolhas. Né? Uhum. Então, por exemplo, eu tenho um livro digital, que a história ela muda de acordo com a localização que eu estou. Por exemplo, uma história de um turista, um livro, e que eu estou aqui em Fortaleza, essa história vai se ambientar na localização, nos ambientes de Fortaleza. Se eu estiver em São Paulo, a história ela muda automaticamente para os ambientes de São Paulo. É uma solicitação do autor de propor conscientemente essas possibilidades de mudança de enredo, de territorialidade, de ação. Hoje. Ou existe um outro autor que é responsável pela transformação disso de forma multimídia? A responsabilidade maior que eu vejo é do editor, né? Então, se o autor chega até mim, hoje eu estou pegando esse papel também de editor, principalmente voltado para livro infantil. Uhum. Então, o autor chega com a história, ele quer publicar e a gente vê as possibilidades, né? Então, se eu vejo, por exemplo, a gente publicou um livro recente, onde o livro era uma peça de teatro que foi adaptada para um livro de literatura infantil. Então, o livro, ele tinha já a trilha sonora da peça de teatro. Então, o que a gente fez? A gente pegou essa trilha sonora e colocamos como QR Code. Então, o leitor, ele vai ler o livro e vai ouvir a trilha sonora, que também vai contar a história. Então, eu tenho um livro ilustrado completamente multimídia, porque o livro ilustrado ele já é multimídia. Eu tenho a imagem que conta a história, eu tenho o texto que está contando a história e eu tenho o objeto, o livro que conta a história. E agora, nesse, eu tenho também a música. O QR Code, o leitor ou o mediador da história, o professor ou os pais, acionam o QR Code, a música vai contando a história com aquela melodia e o pai ou o professor vai acompanhando com o texto e mostrando as imagens. Ou seja, uma imbricação total entre letramento, digamos, no sentido mais literal, não é? De leitura mesmo, de texto, e com imagens e com interação, e com som, enfim, multimídia total, literatura... Total. E tu falou uma palavra mágica para mim, que é texto. Texto, que também tem um sentido amplo. Amplo. Não é só o texto literário, exato. É o texto... No geral, aquilo geral, que eu posso ler. Por exemplo, para ter uma ideia, alguns monges, né, eles se afastavam para passar um período fora das suas cidades, na floresta. Porque para eles, a floresta era um livro, porque eles liam as mensagens que a floresta passava para eles. Então, a floresta é um texto.
Uma montanha é um texto. É tanto que na nossa linguagem é usual a gente dizer você está fazendo uma leitura, não necessariamente uma leitura de um texto, escrito. A leitura de mundo, a leitura de vida, a leitura das coisas, a leitura do espaço, da arquitetura, das relações interpessoais, etc. Né? Exatamente. A leitura nesse sentido amplo. Isso. E o livro digital veio para mostrar isso. Deglauci Jorge Teixeira, eu consulto um equipamento, né, uma plataforma digital para falar sobre ele, que trabalha exatamente com isso e não só trabalha no sentido de produzir, mas no sentido de fazer reflexão sobre, porque ele tem um doutorado exatamente em design e tecnologia digital. E, portanto, trabalha com gestão criativa, com design de negócios e serviços, com narrativas e produtos visuais, com game, design na educação, consultorias, palestras, pesquisas e produção acadêmica em design. É esse o interesse e o universo de trabalho do nosso dialogador de hoje, que é o Deglauci Jorge Teixeira, que me trouxe um tablet, naturalmente, para pautar esse tema, não? Exato. Mas me trouxe o velho livro ainda, sem a digitalidade, não? Isso, esse é um livro para colorir. Né? Para colorir. Ah, então tem interatividade. Tem interação tem aí. Interação. Tem. Não tem interatividade, né? Mas tem o livro, mas tem um aspecto de interatividade que é fazer com que o leitor possa colorir o livro. Ele interage com o livro, ele conversa com o livro e ele tem uma resposta, ele tem um resultado da interação dele com o livro. Por exemplo, este livro aqui poderá ser, é o mesmo livro, mas lido por outra pessoa e colorido por outro leitor, será outro narrativa, livro. é outra história. Será outro livro. Isso. Dependendo de como ele vai colorir, como ele vai interagir. É lindo isso, né? É muito lindo. É muito fascinante isso. E você trouxe, porque você é um dos autores, além de editor e de gestor nessa área, você é um dos autores desse livro. Ah, mas é ilustração. Isso. Ilustração, Deglauci Jorge Teixeira, Márcia Caro, Maria Helena Dias, Regina Valtier, é isso? Isso. Ou Vautier, não sei, mas deve ser Valtier e Ricardo Amada, com H. O livro se chama Para Criar e Manter Esperança, um livro para sentir, refletir e colorir o mundo da fada esperança. Texto e organização de Liliane Zunino Duarte. Você trouxe, então, para pautar que tema, Deglauci? Isso é muito forte para mim, esse livro, que a pauta principal dele é o acolhimento e a própria esperança. Esse livro ele nasceu num período de lockdown da pandemia, onde eu fiquei com a minha mãe e a minha mãe hoje com Alzheimer. E eu comecei a trabalhar pinturas, arte com a minha mãe. E foi quando ela começou a voltar à vida. E como resultado, eu participo de um núcleo de meditação há mais de 25 anos, que é a Brahma Kumaris. A gente resolveu produzir um livro para colorir que trouxesse essa esperança e que muitos filhos que estavam com as suas mães nesse período estavam buscando. Esperança de? Esperança de vida, esperança de ação, de criação. Porque é isso que falta em muitos idosos que estão hoje com Alzheimer, a esperança de voltar à vida. E a gente vê isso, sabe? De ter essa ação. E o livro para colorir, ele trouxe isso. Será que eu posso colorir, hein? Pode. Posso colorir esse livro? Um Pode. Pedacinho? Claro que não vou colorir tudo. Vou colorir aqui o cabelo, olha aqui. Você está vendo aqui? Uma pessoa pode interagir e eu estou interagindo. Olha aqui, ele estava sem cabelo, ou melhor, com cabelo, mas sem a coloração. E eu estou aqui com a minha canetinha fazendo. É esse o trabalho que você se dispõe, né? Sim. O subsidia para que o leitor faça, né? Exato. Você convoca o leitor a esse tipo de trabalho que eu estou fazendo, de ele próprio, com seus lápis, enfim, possa colorir o material.
Mas o detalhe é que esse livro ele não é só figuras, não é só ilustração. Ele tem um texto também. Tem um texto. Quer dizer, um texto literário. Um texto literário escrito. Que isso aqui também é texto, né? É também texto. E tu está construindo um texto agora, concorda? Tu está colocando informações que não tinha antes. Que não tinha no livro, é verdade. Eu estou colorindo o cabelo de uma das meninas da história. E com certeza tem cor aí, olha só. Cor, textura, volume. Então, aí tu já construiu uma nova característica para essa história. O leitor passa a ser, num sentido, autor. Totalmente. Eu passo a ter autoralidade. Isso. Porque esse livro, com essa coloração, é apenas tua. Minha. Isso. É resultado da minha interação Isso. com esse trabalho. É isso. Se você tivesse que filosofar mais ainda sobre isso, sobre essa capacidade desse livro multimídia, o que você diria, hein, Deglauci? Eu estou curioso saber da sua tese. A sua tese, por exemplo, é sobre o quê? É claro que é esse tema, mas que recorte você faz? Eu faço recorte é um modelo como eu posso construir a estrutura de narrativa interativa. O passo a passo para eu construir uma narrativa interativa, uma narrativa que permita, né, a minha interação e que a minha interação traga um resultado para aquela história. E tem uma problematização? Tem sim. Qual é a problematização da tese do Deglauci Jorge Teixeira? É utilizar a potencialidade do meio digital. O que acontece? Quando surgiu essa popularização do meio digital, então as pessoas começavam a colocar livro em PDF, que nada mais é do que um simulacro do livro impresso, concorda? Sim. Então o livro PDF ele não é um livro ele não é um e-book, ele é um livro no meio digital, só que ele não traz a potencialidade do meio digital. Então, na minha tese, eu trago de como construir essa estrutura a partir de tudo que o meio digital tem para favorecer a contação dessa história. Ou seja, eu consigo interagir, eu consigo colorir no meio digital, eu consigo, por exemplo, ter história no WhatsApp, eu consigo criar história no Story do Instagram. Então, tudo isso, eu aproveito essa potencialidade para trazer a literatura através do meio digital. Por exemplo, hoje a gente tem discutido afastar o leitor do meio digital, afastar a criança do meio digital por N problemas. Mas aí eu trago a questão, e se a literatura vai para o meio digital? Né? E saber utilizar os dispositivos digitais, mas a literatura também tem que estar no meio digital, assim como a literatura está no teatro. Sim. Estou me lembrando da discussão no passado, quando surgiu o Gibi, a revista de quadrinho, e que a educação, já que você é um gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha, quando surgiu esse tipo de mídia, né, de novos formatos, o questionamento era se, em que medida isso afastaria, prejudicaria a leitura do texto, afastaria a criança da educação para ler. Porque a experiência da leitura de palavras é completamente diferente da leitura, da convocação de imagens que uma mídia faz, né? Num livro que tem só palavras, eu estou invocando criações de imagens da minha imaginação, mas eu não estou sendo convocado para determinadas imagens do ponto de vista do traço, não é? E eu queria que você falasse sobre isso, porque agora nós estamos diante de um outro desafio, que é um esquema, um impasse interessante. Ao mesmo tempo em que há um grande perigo de uma escravização da criança em relação às redes sociais e ao mundo midiático e virtual, e ao mesmo tempo a necessidade de incorporar tudo isso como parceiro de uma leitura. Olha só, há uns 20 anos, uma pesquisadora que inclusive ela participou da minha tese, Janet Murray, que ela escreveu um livro chamado Hamlet no Holodeck. Então, ela falou o seguinte, ela é uma pesquisadora de narrativas, né? Então, ela dizia o seguinte, que no futuro, os games seriam as novas literaturas para a criança. Então, isso está começando a acontecer.
Aí quando eu falo assim, mas os videogames, os dispositivos digitais vão afastar as crianças do texto escrito? Não necessariamente, mas podem trabalhar juntos. Essa é que é a grande pergunta. Mas em que podem medida trabalhar juntos. essa geração, acostumada a 1000 estímulos, né, inclusive visuais, sobretudo visuais, se afastaria ou não da experiência única, insubstituível, de fruição, de imaginação a partir de uma leitura de letras, de literária? Então, por exemplo, tem um caso, de N casos, onde o professor trabalhou videogames em sala de aula. Por exemplo, Inferno de Dante, né? E os alunos começaram a ler os livros para buscar e entender melhor o que eles estavam jogando, né? Então, eles começaram a ler a literatura por conta dos videogames. E temos hoje, principalmente, os videogames educacionais e temos a gamificação, né, como um recurso de aprendizagem que já está aí para todos. Gatilho, então, para você poder ir para outra. Só que acontece? Outro formato. A gamificação, ela veio de uma área de educação, da pedagogia, né? Só que quando eu vejo a gamificação a partir da minha área, a área que eu estou pesquisando, que é a área de narrativa digital interativa, eu tenho que trazer a educação de forma divertida e não trazer uma obrigação para que o estudante ele jogue para aprender, mas que ele jogue para se divertir e aprenda. E você acha que vai chegar o momento em que uma geração toda formada assim, com essa multiplicidade de estímulos, se inquietará ou se desestimulará a ter a experiência da literatura sem esses aparatos todos? Sim. Será que isso é uma preocupação, um desafio? A gente pensar aí 50 anos para frente? Eu acho que a gente tem que trazer opções, né? A literatura ela tem que estar em vários meios e ela é diversa, né? Um livro, uma história, ela pode ser contada no livro impresso, ela pode estar no cinema, né? Ela pode estar no audiobook e eu quero escolher qual a melhor forma para eu adquirir, para eu acessar essa história, né? Então, hoje a gente vive numa época de opções e escolhas. O nosso dialogador de hoje é o Deglauci Jorge Teixeira, que me trouxe livro, me trouxe tecnologia, né? Isso é também tecnologia, mas tecnologia digital, é um tablet, e me trouxe algo que ele falou no começo. Olha, ele me trouxe uma coisa sobre leitura da floresta, sobre leitura do mundo e não necessariamente de um livro. E acho que esse objeto tem a ver com, não tem? Tem a ver. O que é um objeto... Como é o nome? Um japamala. Japamala? Japamala, que Japamala. Isso. Fala mais sobre. É o recurso utilizado para a gente conduzir uma meditação. Meditação. Isso. Então, eu posso ter, assim como terço, eu posso ter mantras, né, em cada bolinha dessa daí. Cada bolinha. Isso. Mas eu trouxe ele não pelo instrumento, né, pela ferramenta Japamala, mas para mostrar a necessidade que a gente tem de fazer a leitura da gente mesmo, né? Um autoconhecimento. E na meditação? Na meditação. Se faz essa leitura de si mesmo? Faz. Para usar um termo que estamos aqui pregando. Faz, essa leitura sim. de si mesmo. A meditação não seria um não pensar, um não narrar? Não. Não? Não. A meditação é o que eu estou narrando, o que eu estou pensando. É a leitura do meu pensamento. Então, a partir do momento que eu consigo me afastar, meu estado de consciência, o meu silêncio, eu me afasto, eu observo os meus pensamentos. O observar os pensamentos nada mais é do que uma leitura de mim. É uma leitura aí, né? Sim. Então, essa leitura, ela me conduz a um estado de presença. E o que eu ganho com esse estado de presença? Eu saber onde eu estou, para onde eu vou, né? E saber tomar as decisões corretas. Mas por que nós associamos, pelo menos os que não têm tanta experiência, o que não tem nenhuma experiência com meditação, associam a meditação a algo quase zen, nirvânico, de não pensar, de quase meditar não, de quase flutuar, de quase levitar
mentalmente? Ou qual seria, melhor, me explicando melhor, qual seria a diferença entre fazer uma reflexão e fazer uma meditação? Quando eu faço uma reflexão, geralmente eu vou pensar sobre ações que eu tomei, né? Sobre alguma ideia que eu estou tendo de algo que está acontecendo ou que já aconteceu, né? E a meditação, eu vou pensar no pensamento. É como se fosse um metapensamento, né? Então, eu não sou o pensamento. Na reflexão, eu sou o pensamento. E na meditação, eu não sou o pensamento. Eu observo, eu leio o meu pensamento. E julga e reflete sobre... E reflete sobre. Reflete sobre. Porque se eu sei... Mas é porque não soube o pensamento. Porque se eu sei para onde eu quero ir, por exemplo, se eu sei quem eu sou, né? A partir do meu referencial, das minhas crenças, então eu venho pensamentos que não, digamos, que eu absorvo do meio, por exemplo, um momento de raiva, né? E esse momento de raiva, se eu observo o meu pensamento e vejo que aquilo ali não faz sentido para eu tomar determinada ação, aquilo ali eu paro. Mas porque eu observei, porque eu fiz a leitura da minha presença, do meu estado de presença. Isso é meditação, é o estado presente, né? E isso eu consigo fazer, se eu tenho essa experiência de meditação. Por que eu falo na experiência, né? Porque meditação é como treinar numa academia, é como uma alimentação saudável, é algo que tem que fazer todo dia, é um hábito. Para que a gente consiga sempre ir e voltar. O que é o ir e voltar? Eu leio os meus pensamentos, que podem se transformar em ações, e volto. E digo o que eu quero. Então, a meditação é esse ir e voltar. Em silêncio. Em silêncio, porque dentro eu preciso desse silêncio. E esse silêncio é o silêncio interior, né? Eu posso estar no meu apartamento com o barulho do trânsito lá fora, mas eu estou aqui, eu estou presente. E eu, na meditação, precisaria ter um foco e não a dispersão do pensamento, da fábrica de pensamento que somos nós e tão dispersos. O que acontece? Tu falou uma palavrinha muito boa que é o foco, né? Foco. A meditação, se eu estou começando agora, por exemplo, a gente tem vários mecanismos e ferramentas, né, que vai te ajudar a ter o foco. Por que acontece? Tem um exemplo muito bom que imagina que teu objetivo é atravessar uma rua. Então, tu quer ir para o outro lado. Então, tá passando ali carros, ônibus, né, o trânsito. Mas só que, em vez de atravessar a rua, tu pegou um ônibus. E o ônibus vai te levando. E, de repente, tu sai do ônibus e pega um carro. E cadê a rua que tu ia atravessar? Então, essa é uma metáfora dos nossos pensamentos. A gente tem um objetivo, por exemplo, eu vou fazer algo para eu comer. Aí vem um pensamento, eu tenho que ligar para minha tia. Aí eu já pego o celular. Quando eu pego o celular, eu vejo uma mensagem no Insta. Aí eu vou responder. Entende? Então, imagina essa metáfora desses veículos que eu estou pegando e que estão me distraindo do que eu quero. Vamos falar disso no próximo segmento do programa Diálogo com ele, com o Deglauci, porque ele redimensionou o sentido da leitura, né, para não só o livro, mas para a leitura do mundo, para a leitura de si mesmo. No próximo segmento do programa, eu vou colocar outros objetos que ele me trouxe, porque os objetos vão pontuando e vão ensejando os temas. E ele me trouxe Nossa Senhora das Graças e me trouxe outros livros. Daqui a pouco a gente vai conversar mais com ele, com o Deglauci Jorge Teixeira. O dialogador de hoje é o homem do design, do marketing, enfim, da editoração e do design. Ele é formado em administração de marketing, mas é doutor em design e tecnologia digital, e ele é gerente educacional de uma grande empresa que é a Fundação Demócrito Rocha, que tem uma editora
publica geralmente livros, prioritariamente livros didáticos e livros paradidáticos para o público infanto-juvenil, embora tenha outras linhas editoriais. Mas ele me trouxe, e é sobre isso que ele me trouxe esse material, que é o livro impresso e o livro digital. Mas, no segmento anterior, ele falou de meditação, de leitura de mundo, de leitura de si mesmo. E aí eu queria que ele, nesse caminho, pautasse uma outra questão, que é a questão da religiosidade. Por que eu estou falando disso? Porque ele me trouxe, entre os objetos, para pautar o nosso encontro, ele me trouxe uma imagem de Nossa Senhora das Graças. Com a palavra, o nosso dialogador de hoje, que é o de Glaucir Jorge Teixeira. Então, a Nossa Senhora das Graças, ela remete à minha fé, o início da minha fé, o início de me ver como ser espiritual, né? Então, na minha família, eu sou do interior do Ceará, eu sou daqui de Monsenhor Tabosa. Então... Que é um religioso, né? Sim, Monsenhor Tabosa. Monsenhor Tabosa. Que era um homem da caridade, um homem, né? Sim, um homem ligado ao de seminário. Itapipoca, né? De Itapipoca. Então, que hoje é o nome de uma cidade. Que hoje é o nome da cidade e também de uma avenida aqui em Fortaleza. E de uma avenida. Né? Que, aliás, era a avenida do seminário. Isso. No passado era a Avenida do Seminário. Exato. Que depois a própria rua do Seminário passa a se chamar Avenida Monsenhor Tabosa. Isso. Então, na minha infância, a cidade muito pequena, então meu pai era o padre, né, e era o médico. Né? Ele que cuidava das pessoas. Não. Meu pai era o padre no sentido de que ele estava na igreja para celebrar. E ele estava na farmácia também para medicar as pessoas, porque quase não tinha médico e não tinha padre. Mas ele é padre? Não é padre. E como é que ele estava celebrando? Ele celebrava as celebrações que não era a missa, que não era o celebrante oficial da missa. Exatamente. Sim. Celebrações religiosas católicas. Isso, católicas. E ao mesmo tempo estava na farmácia? Na farmácia. Porque a formação dele era de... Na época ele não tinha um farmacêutico, aliás, ele tinha um farmacêutico, mas ele não era formado em farmácia. Certo. Hoje a minha família são vários farmacêuticos, né? E por que você está caminhando para responder a minha pergunta por aí? Por aí, porque eu estava na igreja com meu pai. Então, eu ia para a igreja com ele celebrar, fazer essas celebrações. Então, na minha família, minha mãe é Graça. O nome da minha mãe é Maria das Graças. Eu nasci no dia de Nossa Senhora das Graças. Que é? Dia 27 de novembro. 27 de novembro. E eu estou trazendo a outro objeto que ele me trouxe, porque é família, né? A família. Tá a mãe aqui. Isso. Não sei se tá o pai, tá? Tá o pai. Tá o pai também? Esse está sentado, que já faleceu. Tá aqui o pai, tá aqui a mãe. Já está no mundo espiritual, meu pai, né? E aí eu queria que você falasse sobre isso, porque você trouxe no segmento anterior, você mostrou meditação, um símbolo aqui, um objeto ligado à meditação. E agora a religiosidade. E eu queria então que você, acho que era interessante você comparar essas duas vocações. Porque me parece, a meditação não tem religião? Não. Ela não é uma religião, não, ela não é uma crença, religião, ela não é ela é uma experiência que independe de religião. Isso, é a leitura, né? É a leitura do si, seu pensamento, isso. a leitura de si mesmo. A minha leitura aqui, é um autoconhecimento, né? E aí eu trago a religiosidade. É você, é a graça. É a graça. É de ter nascido no dia da Nossa Senhora das Graças. É a mãe que se chama Graça. A mãe que se chama Graça. É a fé, né? Porque desde criança eu aprendi a respeitar, a acreditar em entidades que possam me ajudar. Ou seja, eu não estou só. Uhum. E a fé é uma graça? A fé é uma graça, sim. Uma graça, um dom, uma dádiva? É uma dádiva eu acho que é uma dádiva que todos têm, mas nem todos têm acesso. Ou seja, muitas vezes eu preciso estar numa congregação, eu preciso me alinhar com algo que eu me identifico para essa fé, para essa graça vir. Né? Então, quando essa graça vem, eu consigo ir muito mais além, porque eu passo a ir além da minha potencialidade como ser humano, né? Mas da minha potencialidade como ser espiritual. E que eu consigo trazer o humano além.
com essa graça. É interessante observar o seu caminho aqui para responder essa pergunta. Você falou de duas instâncias do seu pai, e que você acompanhava também no interior, Monsenhor Tabosa. As celebrações religiosas dentro de uma igreja, embora ele não fosse o celebrante oficial, e a farmácia. Veja, é o cuidado com o corpo, com as doenças do corpo, né? Com as mazelas corporais. E o outro com as mazelas espirituais, as mazelas da alma, não é? Isso. São dois entes de cura, de tentativa de cura, como é que chama? Transmutação, não é? Transgressão. De fazer parte da cura do outro, sim, né? Sim. Pelo menos. E as duas têm a ver com interação com o outro. Com o outro, né? E uma pode ser resultado da outra também, porque né? As doenças são psicofísicas, né? Então, não são separadas. O físico e o mental e o chamado espiritual. Essa entidade, a Nossa Senhora das Graças, ela veio comigo desde a infância. E o que ela representa? O que ela difere, por exemplo, de Nossa Senhora de Lourdes, de Nossa Senhora das Candeias? Ela tem uma característica, porque você vê que é a mesma Nossa Senhora, é a mesma Maria, com várias denominações. E imagino que ela tem, cada uma delas tem uma especificidade. A especificidade é o que eu entrego para ela, né? E o que ela me entrega a partir do histórico, da referência que ela traz a mim. Por exemplo, Nossa Senhora de Fátima, né? Que ela nasceu em Fátima, ela apareceu em Fátima, né? Então, por isso Nossa Senhora de Fátima. São Francisco de Assis, porque é de Assis, né? E a Nossa Senhora das Graças tem um histórico religioso por ela te defender, digamos assim, dessas cobras que estão aí, são as entidades ruins, né? É verdade. E tem a medalha milagrosa, né, de Nossa Senhora das Graças. Que essa medalha milagrosa, ela vai te livrar, ela vai ser, digamos assim, um símbolo. Né? É uma referência ao Gênesis. Não, no Gênesis não. Não, é o Jardim do Éden, né? Porque sim, ela é uma serpente com os pecados, com uma fruta, né? Com uma fruta, que seria o humano que não obedeceu à proibição de comer aquele fruto proibido, né? O fruto do saber, das como eu me protejo, né? Então ela traz essa medalha porque assim a gente precisa de proteção, de segurança, e a fé, essa graça como fé, ela precisa também dessa simbologia. Eu preciso encontrar um símbolo que ele sustente o que eu acredito, sabe? E que esse símbolo pode ser imaginário, né? Pode ser um amigo imaginário, por exemplo, para a criança. Pode ser uma medalha, né? Pode ser algo que representa. Eu sempre penso assim, no representar, eu trazer para o presente. Por exemplo, tu tem uma foto da tua filha está em Portugal, mas a tua foto, quando tu vê a tua foto, tu traz a tua filha para o presente, porque aquela imagem aciona a tua mente. Então, a imagem, ela traz essa representação. Uma imagem de uma entidade religiosa, como Nossa Senhora das Graças, ela representa a minha fé também. De novo, interatividade. Estou me lembrando das figuras tão caras na educação das crianças, o objeto transacional, né? Que eles chamam? Né? O boneco que representa e, a partir dali, estimula a interação da criança como se aquele boneco tivesse vida, fosse um companheiro, ou físico ou imaginário. Ou imaginário. E há uma outra experiência que tem a ver com o que você me trouxe. Eu estou tentando conectar, porque eu acho que diálogo é diferente de entrevista. A entrevista eu tenho uma série de perguntas para fazer e você vai fazendo independente da conexão e da coesão que pode haver ou pode não haver. No caso do diálogo, não, é uma coisa interagindo em função da outra. E aqui nós temos um objeto que estimula essa reflexão a partir dos objetos. E eu estou querendo colocar no ar, sabe o quê? Esta medalha, porque ela é de natação. E qual é a relação que eu estou fazendo que eu queria que você falasse? A natação, me parece que é um estado, nos coloca o mergulho, a água, o contato com a água. A neurociência já provou isso, nos coloca numa outra dimensão. Sim. O fato de estar em água, sei lá, com a mudança mental, cerebral, neural, e nadar, flutuar, você perde a sua compleição de corporeidade
fora das águas, você ganha uma outra corporalidade, Sim. estando em água e estando nadando. Eu estou trazendo isso para que você comente e faça conexões entre esses estágios de fé, de meditação, com o estágio dessa mutação que a natação permite. Então, o estar dentro d'água, né? Eu sou água, né? Nós somos água. Nós somos água, né? 70% formado Então, de água. imagina se a gente está dentro d'água, a gente está no nosso meio, né? Isso. E aí, mas aí... E no útero estamos dentro d'água também, no líquido amniótico. Então, né? e é lá onde a gente se sente acolhido, onde a gente se sente protegido. Olha né? a mãe de novo. Olha a mãe de novo. Olha a mãe de novo lá no útero. Mas só que a água na natação não é apenas a água em si, porque na natação tem competição. Por isso essa medalha, né? Então, é eu ser melhor do que o outro. Para eu ganhar essa medalha, eu tive que ser melhor do que outras pessoas, naquilo que eu estava, e eu estava dentro d'água. E a natação, ela trouxe conhecimentos profundos também para mim, né? Não só para que o meu objetivo fosse melhor do que o outro, mas o que eu aprendi na natação? Que quando eu olhava para a raia do lado, eu perdia velocidade, né? Então, isso trouxe para a minha vida de que eu tenho que olhar para mim. Foco de novo. O foco. Foco, concentração. Eu não tenho que vencer o outro. Estou competindo com o outro, mas se eu começar a olhar para o outro, eu perco a competição. Eu perco o foco. Eu perco o foco e perco a competição. E perco a competição. Porque eu perco velocidade. Então, a natação trouxe esse conhecimento para mim que dá de encontro com a meditação também, que é o olhar para mim. Então, cada competição que eu fazia, eu anotava nessas fitas. Essa daí não está anotada, porque foi uma das últimas, que hoje eu não estou competindo mais, mas eu anotava o meu tempo, porque na próxima eu quero melhorar esse tempo, né, na competição. Então, na verdade, eu estava competindo comigo mesmo, é o olhar para mim. Então, a natação, ela faz isso comigo. Hoje eu não estou competindo, mas eu também ainda continuo a nadar, porque a água, ela me traz essa proteção, né? A proteção do útero. Né? E é importante, eu acho que não só como um esporte, mas como um acolhimento do que a gente que é ser água. E ser água é a gente conseguir lidar com todo tipo de situação, porque a água, ela escorre, ela tem obstáculos, ela consegue passar, né? Então, a gente se identificar como água, estar em água, a gente consegue ter uma vida mais suave. Interessantíssimo. Estou aqui, eu que trabalho com polaridades, com dialética, pensando no diálogo, porque o diálogo é o contrário disso, é a concentração no que o outro está dizendo, na tentativa de interpenetração do que você diz com o que eu estou pensando. Enfim, é uma tentativa de imbricação com o outro. É bonito isso, né? Muito. Mas a gente só pode dialogar quando a gente também, antes, passa por si mesmo, né? Pelo seu pensamento. Mas é tão bonito isso, aprender com o outro. E é lindo o que você acabou de dizer, o Deglauci, que é o fato de que, na competição, eu poderei me qualificar melhor na medida em que me concentrar em mim, na minha tarefa, e não no outro. E não no outro. Apesar do resultado ser ganhar do outro. Mas à medida em que você se concentra mais em si mesmo, é que vai te possibilitar ganhar do outro. Você está entendendo a contradição aí? Ganhar do outro e evoluir. Eu construo o meu progresso, né? Sim, sim, sim. E, por exemplo, um concurso, né? Então, um concurso, por exemplo, 800 candidatos para 3 vagas, né? Então, eu tenho que estudar muito. Eu não estou concentrado em destruir o outro. Não. Eu estou concentrado em eu quero aquela vaga. A mim. Porque eu quero Não é? aquela vaga. Eu não quero impedir que o outro entre, eu quero entrar. Dizem que dizem os filósofos, enfim, a sapiência, a sabedoria, que o grande competidor nosso é de nós mesmos, né? Sim. A gente tem que competir com a gente mesmo. Se comparar é com a gente mesmo. Sim. No sentido de eu fui, agora quero ser isto. Entende? E outra coisa, e outra. E não ficar olhando o outro. não ficar olhando o outro, porque isso é que nos enfraquece. Imagina, hoje a gente está nesse meio digital, né, onde a gente tem uma mídia social como o Insta, onde ela traz digamos, esse vício da comparação, de uma ilusão do que o outro mostra, o que ele gostaria de ser, né? Ele traz uma emulação, e isso vai
polarizando cada vez mais o que o outro também quer ser e o que o outro vê e quer também, né? Comparações. E aí eu me perco de mim mesmo. Comparar-se consigo mesmo. Essa é a chave. Seria a chave, é a sabedoria. Antes do objeto surpresa, eu estou vendo que você me trouxe um objeto inusitadíssimo, que eu não sei há quantas anda o pensamento dele para trazer, para ter selecionado esse objeto. Que é um sapato? Então, é um sapato. É um sapato de madeira, é isso? De madeira. E tem a ver com a Holanda. Estou vendo aqui a palavra Holanda, claro, porque você esteve na Holanda, né? Sim, na cidade Utrecht, na Holanda. E por que você trouxe? Para pautar que tema? O sapato de madeira vindo da Holanda. A Holanda acabou que juntou tudo isso que tu já falou. Livro, a família, religiosidade, meditação, natação. Isso. Porque estar na Holanda, para mim, foi um desafio muito grande. Né? Finalizar um doutorado na Holanda, o primeiro contato com uma língua desconhecida para mim. O meu doutorado foi em inglês, pelo menos isso ajudou muito. Mas eu tive um apoio de uma família lá, a família de meditação, do núcleo de meditação, onde eu fui voluntário no núcleo de meditação na Holanda, né? Então, eu saía do núcleo de meditação para ir para a faculdade, Universidade de Arte de Utrecht, e para fazer minhas pesquisas, né? Então, a Holanda, ela para mim, foi esse estado de estar comigo mesmo, porque eu estava só, né? Eu não falava português, não tinha ninguém para eu conversar, então eu estava só... E nem falava holandês. Tinha que falar o inglês. O inglês, mas era a pesquisa e a meditação. Então, o tempo que eu passei na Holanda foi um tempo de expansão para mim. O tempo de entender que a gente tem 4 estações dentro da gente e que eu passei por todas elas, né? Então, assim... Quais são as 4? Eu tenho, por exemplo, eu cheguei lá no início de outono. Outono, sim. Você fala estação mesmo. Estação mesmo. Inverno, verão, então, eu etc. percebi aí do que eu passei nas 4 estações. Que você é natureza também. Eu sou você natureza. Tem as 4 estações. Eu tenho as 4 estações. Então, eu cheguei lá no outono, onde as folhas estavam caindo. Era um período de que eu precisava murchar para renovar. Certo, depois? Né? E depois eu entro num inverno, aquele período escuro de estranhamento. Né? Se eu for trazer isso, por exemplo, para uma estrutura narrativa, é aquela etapa onde eu me afasto, onde eu busco mentores ou então eu desisto da aventura, né? Eu tenho medo de sair do lugar comum. E depois do inverno, né? Eu tenho aquele período de primavera, né? Onde eu tenho eu estou conseguindo sim, né? Eu estou conseguindo dialogar com o meu orientador, eu estou conseguindo evoluir nas minhas pesquisas, o núcleo de meditação está me ajudando, eu comecei a ter uma independência na Holanda. E aí chega o verão, né? O verão é o brilho, é o sol, onde eu consigo fazer um simpósio de 4 horas com professores de várias universidades da Holanda que eu disse, meu Deus, eu consegui. Então, isso é o resultado de tudo. 4 estações. Estou no outono, mas faço do outono o verão. No meu verão, pelas manhãs, sempre chove. E eu, então, inverno. Para na tarde seguinte, me ver ressurgir em primavera. É isso. É um poema meu de 4 estações. Nós somos essas 4 estações. Aí eu me lembrei, você falou que tem de dentro de você e eu trouxe esse poema. É isso. Nossa vida é esse poema. Estou no outono, mas faço do outono o verão. No meu verão, pelas manhãs, sempre chove. E eu, então, inverno. Para na tarde seguinte, me ver ressurgir em primavera. Isso. Mas aí tu viu que tu foi o agente da tua transformação. Eu vou mudando em mim a minha própria estação. Mas porque tu percebeu que... Transgredindo. Transgredindo. A própria estação. Mas tu só conseguiu transgredir essas estações dentro de ti porque tu reconheceu essas estações, né? Então, quando a gente não reconhece as estações dentro da gente, a gente entra em conflito. E também deve ter passado por entre aspas, não quero ser pretensioso, por uma meditação de compreender a mim mesmo para dizer, eu estou aqui, eu sou isso.
mas eu sou posso isso, exato, me exato. transmutar, não é? Exato, eu só posso me transmutar, né, se eu souber quem eu sou. Eu falei meditação com entre aspas no sentido amplo da palavra, Sim. né? E não no sentido específico, porque eu acho que seria pretensioso uma pessoa que não tem treinamento para isso dizer que está fazendo meditação. Então, pensando, meditação no verbo, numa acepção geral das coisas, né? Pensar sobre si mesmo, pensar sobre o seu sentimento. Mas aqui, eu aí já estou meditando, nesse outro sentido, mais geral e amplo, semântico, porque você podia trazer tudo isso com outro objeto, com outra imagem. E eu estou tentando ler a imagem que ele me trouxe e fazer ele pensar sobre isso. Quer ver, ele me trouxe para falar dessas mudanças, desses trânsitos, desses percursos, dessas estações em si mesmas, 4, ele me trouxe um sapato. Você podia ter trazido um pote, um moinho, você trouxe um calçado, um caminhar, Eu queria que você falasse, será que eu estou viajando demais? Não, eu acho não, né? que o sapato, para mim, ele representou justamente isso, é esse percurso, esse caminhar, Esse né? caminhar. E o sapato, por exemplo, se eu caminhar descalço, dói, né? Sim. Mas de sapato, não, né? Sapato eu consigo caminhar muito mais. Então, ele trouxe esse acolhimento também que eu tive. Ele acolhe o pé. Acolhe o pé, né? E o sapato, por mais desconfortável que ele seja, às vezes ele está apertado, mas tu tem que seguir, né? Então, esse sapato, ele representou isso para mim. Ele caminha para fora, mas ele caminha também para dentro, né? Para dentro. Esse sapato é um caminho interno também. Um caminho interno. Né? É uma exploração de mim mesmo, pelo que eu sinto, até de estar calçado, eu estou sentindo os meus pés ali, não é? Então, esse percurso que eu tive, né, envolveu muito acolhimento do meu orientador da universidade na Holanda, acolhimento da comunidade de meditação, né? E o sapato, ele traz muito essa representação para mim, principalmente sendo holandês. Por quê? Principalmente? Porque foi lá que eu tive todo esse apoio, né? Todo esse apoio que eu consegui fechar esse doutorado, que não foi fácil, né? E tive também essa evolução, esse progresso espiritual por trabalhar como voluntário na Brahma Kumaris da Holanda. Que é esse grupo de meditação. Que temos aqui em Fortaleza. Que tem também em Fortaleza e você continua esse processo Continuei aqui. E continua até hoje. Uhum. Chegou a hora do objeto surpresa, eu trouxe um para ele e ele trouxe um para mim. Nos últimos minutos aqui do programa, vou passar o meu, mas queria que você não abrisse agora, porque eu quero abrir primeiro o seu. Qual é o seu? Deixa ver. Meu Deus. Chave. Deixa ver o que foi que ele me trouxe, o Deglauci Jorge Teixeira, que é doutor em design e tecnologia digital e é gerente educacional da Fundação Demócrito Rocha, uma da editoria dos livros, ele me trouxe... Um cachimbo. É um cachimbo? Por quê? Qual a palavra é ele que me trouxe? Eu não consigo imaginar por que ele me tenta trouxe. imaginar. Tenta imaginar? Tenta. Bom, já que estou fazendo então uma ligação com tudo que a gente conversou, com a coisa que caracteriza tanto você, que é interatividade e meditação. O pitar, né? É sempre uma atividade de pensamento, muito associada ao pensamento. Dizem que os neurocientistas que a única coisa boa que o pitar faz é exatamente dar concentração, nos dar foco. Então, estou associando a você esse objeto. O objeto a partir dos conhecimentos que tenho sobre o fato de pitar, de fumar, de refletir. Diz que a única coisa que é boa é que faz ter foco. E pensar sozinho. Fico imaginando um velhinho e pensando. Tem a ver? Tem. Tem tudo a ver. Não só metaforicamente, mas de forma real. Então, isso para mim foi um outro divisor de água. Foi minha experiência com a ayahuasca. E o cachimbo fazia parte dos rituais que eu participei em Alto Paraíso. Então, eu sou aventureiro. Então, eu fui para um retiro em Alto Paraíso. Mas seria o grupo dos vegetais ou o Santo Daime?
com indígenas. É com indígena mesmo? Com indígenas mesmo, né? Então, foi no meio do mato lá onde eu aprofundei essa meditação em mim e entrei em contato com todos os meus traumas. Então, Ayahuasca, você... Ayahuasca. Que traz essa meditação profunda. É preciso que eu esclareça. Eu fiz aqui toda uma reflexão sobre o pitar, sobre o fumar, mas dentro do que se considera, mas não recomendo de maneira nenhuma que alguém fume. Eu próprio já fui fumante, e não de cachimbo, mas do cigarro careta, digamos, né? E já deixei, até porque me fez muito mal. Mas, enfim, olha o que eu lhe trouxe, assim, objeto no final, talvez nem dê tempo. Olha o que eu trouxe. Eu trouxe o jornal e uma tesoura, para você abrir e escolher uma coisa, assim, que tem a ver com você, que você recorte e diga, para a gente terminar o nosso encontro com Deglauci. Eu posso recortar? Pode recortar uma coisa que você queira. Eu vou o que é que você quer, assim, que você olha o jornal e diz, para mudar de tema, para mudar de prosa, o rumo da prosa e terminar de outra coisa. Eu mandei o jornal porque o jornal é uma multiplicidade de temas, né, de enfoques. E eu dizia, não, agora o que ele poderia selecionar? Olha só. O que você selecionou e a partir... Isso depõe a seu favor, né? Mostra muito quem é você. Olha, eu não abri o jornal, percebeu? Ele não abriu o jornal. Mas eu recortei. Você recortou o povo. O povo. O povo representa... Olha só, e tem o povo aqui no verso também. O povo, porque o povo representa uma casa para mim. Não só como o jornal que vai fazer 100 anos, né? A casa da Fundação Demócrito Rocha, onde eu consigo fazer o que me faz muito feliz, né? Mas também o povo de pessoas, sabe? Eu amo pessoas. Eu amo me reconhecer como pessoa, como então, ser humano. Como eu símbolo amo ser de uma povo. empresa, mas o povo como a gente. Como gente. Tem tudo a ver com o nosso dialogador de hoje, que nos trouxe reflexão sobre a capacidade de interagir, de estar com o outro, de ser acolhido. Acho que são palavras, né? Meditar sobre si mesmo e sobre o outro. Enfim, acho que traduz o nosso dialogador de hoje, que é o Deglauci Jorge Teixeira, que tem a ver com tudo isso. E, sobretudo, com esse olhar de si mesmo para interagir com o outro. Agradeço, Deglauci, pela sua presença e convido você para estar no nosso próximo encontro na sexta-feira, aqui no Canal 5, para mais um programa Diálogo.